Em relação ao crescimento do PIB, nós temos o que comemorar, mas também com o que nos preocuparmos. Então, vou trazer aqui uma breve análise para justificar e ponderar os dois lados da moeda. Primeiramente, resgatar o que foi o crescimento do PIB nos últimos 5 anos. A gente começa o primeiro ano do mandato Bolsonaro 1,22%, mas depois, com a pandemia, uma recessão de 3,28%, recupera rapidamente no ano seguinte, 4,76%, e depois a gente tem um crescimento de 3% em 2022 e agora, nesse primeiro ano de mandato Lula, 2,91%. Então, está muito próximo do que foi o ano anterior, está inclusive acima do que foi a média do governo Bolsonaro em 1,39%. Nós podemos também comparar com o crescimento mundial no ano passado, que foi pelo FMI de 3%, então está numa média. E destacar que, por setores, a agricultura foi a que mais contribuiu, né? Uma variação positiva de 15,12%, serviços 2,4% e indústria somente 1,6%. Veja só, mas aqui um alerta, quando a gente pega a variação trimestral, foi no primeiro trimestre que houve uma forte expansão, 1,3%. No segundo já começa a desacelerar, 0,8%. O terceiro e o quarto, ou seja, o segundo semestre inteiro é de estagnação, uma variação de 0%. Então, se isso aí persistir, logo a gente vai ter uma taxa de crescimento anual bem inferior do que essa que a gente observou no ano 2022 e 2023. O mais preocupante é quando a gente pega a participação da agricultura. Veja só, no primeiro trimestre, um crescimento de 20,93%. Mas no segundo, no terceiro e no quarto, um decréscimo, né? Uma queda de 6% a 5%. Então ela perdeu força, aquela produção recorde talvez não se repita e os preços das commodities aí estão em queda, portanto a gente não pode mais contar com isso. Sabemos que o governo contribuiu em muito, mas de forma artificial para esse crescimento. Veja aí os últimos 5 anos, o percentual da dívida líquida do setor público em relação ao PIB. Lá em 2014 era 30%, beleza. Depois da Dilma, com todas as problemáticas que passamos, o Bolsonaro consegue fechar o primeiro ano em 54,7%, eleva muito para 61% na pandemia, mas retrai para 55%, 56%. E agora, com o primeiro ano de governo Lula, um aumento de 4,72 pontos percentuais, com um déficit responsável por conta desse aumento de endividamento na ordem de 249,1 bilhões de reais. A gente sabe que faz parte da demanda agregada consumo das famílias, gastos do governo, investimento e balança comercial. Então, o governo, ele tendo uma carga tributária de 34%, ainda gastando mais do que arrecada, a gente sabe que a participação dele na economia é muito presente. Então, quando aumenta as despesas, vai refletir, esse dinheiro vai circular, vai elevar o PIB. Entretanto, a que custo, né? Então, se a gente cresce a 2,9% o PIB, mas em contrapartida a dívida se eleva em 4,72 ponto percentual, será que compensa? Quem que vai pagar essa conta depois no futuro? E para finalizar, eu colocaria assim que temos pontos positivos e negativos. Positivos, olha, o desemprego caiu, então todo esse estímulo à economia ajudou nesse sentido, de 7,9% para 7,4%. A renda média cresceu de 2.952 para 3.044, isso já desconsiderando a inflação, então um crescimento real de 3,12%. E a inflação e juros seguem em queda, né? Por incrível que pareça, todo esse estímulo não ocasionou, refletiu na inflação. A Selic estava em 13,75, já fechou o ano passado em 11,75, tende a cair ainda mais ao longo desse ano, e o IPCA 5,79 retroagiu aí para 4,62. Ponto negativo, vou destacar só um aqui, a formação bruta de capital no ano passado teve uma queda de 3%. Isso significa que as empresas, principalmente indústrias, estão comprando menos maquinários e equipamentos para inovação, para desenvolvimento do seu sistema de produção e que iria refletir e trazer para nós um maior volume em produtos ofertados. Então, também é um ponto muito falho aí na nossa economia, com o qual a gente precisa se preocupar. A conclusão seria essa, tem os dois lados da moeda. Se a gente pegar só uma informação solta, vem lá o Lula e coloca aqui, ó, muita gente apostou contra, e agora olha só quanto que nós crescemos, 2,9%.
uma grande responsável é a agricultura, as exportações, e que nada a ver tem com o governo, mas o governo sim interferiu, interviu e gastou, isso aí estimulou a demanda, porém de uma forma artificial, porque você levou demais a dívida pública e isso não pode se manter porque é insustentável a médio e longo prazo, principalmente porque existe a ideia do arcabouço fiscal e alguma coisa tem que ser feita. Portanto, daqui para frente as projeções é um PIB bem abaixo do que a gente registrou em 2022 e 2023.